Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, sediado na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade hoje ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel. A obra que estamos estudando é o livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva. E a questão que estudaremos hoje é a questão de número 87, que tem como título Pondera Sempre. Rogamos ao nosso Pai Celestial, ao nosso Divino Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, que nos ampare, que nos sustente durante todo o nosso estudo, que toque em nossos corações, a fim de que possamos aprender esses ensinamentos que serão tão valiosos na nossa vida. Então, rogamos que a espiritualidade amiga esteja conosco hoje, agora e sempre. Bom, Emmanuel utiliza de passagens bíblicas para fazer seu comentário evangélico. E a passagem que ele utilizou foi a passagem de Paulo, em que ele se dirigiu a Timóteo, e é o capítulo 2, versículo 2. Então vamos ler essa passagem bíblica e depois os comentários de Emmanuel, e a gente tenta fazer alguns esclarecimentos a respeito desse tema. Então o capítulo, como eu disse, é o 87, que tem como título Pondera Sempre. A passagem de Paulo. E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então é a carta de Paulo se dirigindo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E Emmanuel vem falando o seguinte, que os discípulos do Evangelho, no espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovadora, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadora geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremo-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes de Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles que já podem identificar os problemas com a visão iluminada agem com prudência, nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos. Estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Então, uma mensagem belíssima do Espírito Emmanuel, que ele nos deixa, que toca os nossos corações e que, ao mesmo tempo, nos adverte para algum pensamento ou atitude equivocada, quando tentamos, nós, trabalhadores já da doutrina espírita, dessa jornada espírita, muitas vezes nós temos a pretensão
depois de tomar conhecimento dessa doutrina reveladora, dessa doutrina consoladora, de transformar as pessoas que conosco convivem em espíritas. E essa é justamente, a observação que Emmanuel vem nos trazer, no sentido da gente observar as atitudes do Cristo. O Cristo, o ser mais evoluído que pisou nessa terra, é um espírito puro, de elevada hierarquia espiritual, de uma vibração imensurável, passou pela terra e não converteu a todos, não teve esse desejo de imediatamente converter a todos. Ele veio, fez a semeadura e vai aguardar o tempo de cada um, para que colha esses frutos que foram semeados aí há mais de 2000 anos. Então, quando a gente pega, por exemplo, o próprio espírito de Emmanuel, quando teve o contato na época do Cristo, ele não se rendeu, àquela vibração do Cristo, teve o contato com o Cristo falou para ele que ou ele seguiria ele naquele instante ou daqui a milênios. E Emmanuel, de fato, naquele instante, ele não conseguiu entender aquela mensagem do Cristo. Isso aí está nas obras de Emmanuel, e ele não se converteu naquele momento. Passaram-se aí alguns séculos e um espírito que já era inclinado para o bem, desde a época que teve o contato com Cristo, já tinha essa inclinação para o bem, não conseguiu perceber naquele momento a oportunidade que lhe foi oferecida pelo Cristo. Da mesma forma, nós que somos espíritas, nós que tentamos estudar essa doutrina que tanto nos consola, não devemos ter essa pretensão de transformar todos aqueles que convivem conosco em espíritas. Cada um está exatamente no local em que deveria, fazendo a sua parte, uns na igreja evangélica, outros na igreja católica, outros em outras religiões, no budismo e nas diversas religiões espalhadas pelo mundo afora. Então a gente deve ter a pretensão, sim, de estudar a nossa doutrina, de tratar fraternalmente todos aqueles que conosco se inclinam ao trabalho da divulgação da doutrina espírita, mas sem essa pretensão de transformar todos os nossos conhecidos em espíritas, até porque muitos de nós têm estudado muito a doutrina espírita, sabe tudo sobre o Pentateuco de Allan Kardec, leu as obras de Leon Denis, lê as obras de Emmanuel, as obras psicografadas por Chico, de André Luiz, de Humberto de Campos, os ensinamentos deixados por Bezerra de Menezes, por Eurípides Bassanufo, pelas mãos de Divaldo, as obras de Joana de Ângeles. Só que a prova que nós espíritas vamos fazer não é uma prova de teoria. A prova que a gente passa é a prova da reencarnação, é uma prova física, uma prova de prática. A gente realiza essa prova na prática. Então não adianta a gente só preocupar em estudar, divulgar, mas no nosso interior a gente não está realizando essa prova na prática. Então o que o Espiritismo nos convida, é de oferecer esse consolo, mas além do consolo, a todo aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então, além desse consolo que o Espiritismo nos dá, ele também nos dá essa cobrança da gente agir com idoneidade, da gente agir em favor da divulgação da doutrina espírita, mas vivenciando aquilo que a gente estuda. Porque dessa forma, os outros que nos observam vão perceber que as nossas palavras, elas condizem com os nossos atos, com a nossa vida. E é justamente isso que Emmanuel vem nos alertar, que essa parte da doutrina, a parte dos ensinamentos, essa parte da transformação moral, que a gente não espere que todos vão passar por essa transformação num piscar de olhos, no estalar de dedos, que cada um tem o seu degrau na escala evolutiva,
e cada um de nós tem o seu tempo de amadurecimento. E que nós que estamos tendo contato com essa doutrina espírita, que a gente faça o bem sempre, faça a caridade sempre, estude as obras da doutrina espírita, faça essa divulgação das revelações divinas, né, mas sem esperar esse retorno imediato nas outras criaturas, que a gente tente transformar primeiramente o nosso interior, o nosso íntimo, que nós façamos primeiramente a nossa reforma íntima, para depois a gente tentar transformar os outros que nos cercam. Essa transformação, na verdade, ela acontece em conjunto. A partir do momento que eu me melhoro, as pessoas que estão convivendo comigo, né, vão participando dessa vibração e vai tendo aquela melhora e aquele despertamento também. Então, que estejamos todos aí confraternizados nessa doutrina reveladora, que todos nós façamos o nosso papel nessa divulgação, mas que primeiramente nós façamos essa nossa transformação e essa nossa vivência do Espiritismo na prática. Porque na teoria a prova não vai ser escrita, né? A prova nossa vai ser na prática. Que todos nós fiquemos, né, com as bênçãos do Cristo, né, com as bênçãos aí de Emmanuel, agradecidos de coração por essas revelações consoladoras, por esses esclarecimentos, e que todos nós possamos aí ser amparados e continuar nesse caminho, né, que é um caminho degrau por degrau, nessa escala evolutiva. Que todos nós vivamos aí irmanados nessas luzes da doutrina espírita. Que assim seja.